Oi, igreja, hoje é o nosso primeiro encontro online, diferente, nesse tempo tão novo que a gente está vivendo e está passando. Eu queria compartilhar com vocês aquilo que Deus tem trazido ao nosso coração, ao meu, da nossa família, diante de todo esse tempo, em que o mundo está enfrentando um tempo que nunca enfrentamos antes, é tudo novo, e a grande questão tem sido como Deus espera que nós vivamos como igreja esse tempo, Eu acho que essa é uma das perguntas que eu venho me fazendo diante de Deus muito. Qual a expectativa de Deus acerca da postura da igreja diante de toda uma realidade como essa que é globalizada, é uma crise mundial, é uma crise onde famílias estão chorando, estão cheias de temor, medo, onde um vírus toma uma proporção realmente assustadora e que causa pânico, causa insegurança, causa medos, dúvidas. Como a gente lida com isso? O que Deus espera de nós como igreja num momento como esse? E como essa é uma jornada que nós vamos fazer nos próximos 40 dias, eu queria que realmente essa primeira palavra pudesse nortear, nos dar a direção para que a gente pudesse caminhar de uma maneira que fosse bíblica diante de uma realidade onde a gente está ouvindo tantas coisas de todos os lados, as impressões vão surgir. Por isso eu entendo que é muito importante a gente entender o que Deus tem para falar conosco, seu povo, sua igreja, diante de momentos como esses. E o texto que me veio ao coração, na verdade, que Deus falou comigo, com a Martinha, nossa família aqui, é o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Na verdade, o 13 e o 14. Diz assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a terra. Esse texto ele é bem conhecido, mas eu queria olhar para o contexto do que acontece bem dentro desse versículo, e as palavras anteriores a esse versículo vão nos ajudar a entender a força que essa orientação divina ao povo de Israel tem. Primeiro, se você olhar o capítulo 6, você vai encontrar um momento muito bonito, onde Salomão está consagrando ao Senhor o templo de Jerusalém, aquele templo que o seu pai Davi queria muito construir em Jerusalém, e que Deus disse para Davi que não seria ele que construiria, seria o seu filho Salomão, e Deus cumpre essa palavra. Se você ler com calma o capítulo 6 do segundo livro de Crônicas, você vai perceber isso, e esse momento aqui é muito lindo no capítulo 6, porque tem uma oração de consagração que Salomão faz, e então há festa, o momento é de celebração, o momento é de consagração, é momento de louvor, onde os levitas começam a adorar a Deus sobre os feitos de Deus, e é muito bonito porque a frase que surge dos lábios do povo é de que o Senhor é bom e que o seu amor dura para sempre. E os versículos 1 até o versículo 10, você vai ver esse tempo tão gostoso em que o povo de Israel está celebrando uma grande conquista, um momento de vitória, um momento de que algo que Deus havia dito que faria, Deus de fato tornou uma realidade, e há uma grande festa no meio do povo de Deus, um tempo de comunhão, sacrifícios de comunhão. É até muito interessante perceber no versículo 4 e versículo 6, quando eles oferecem sacrifícios, que o rei Salomão oferece sacrifício de 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Imagina isso no Rio Grande do Sul, seria uma grande festa, Agora, o que é curioso aqui é que logo depois desse tempo de festa, de conquista, o texto diz que Deus chama Salomão para uma conversa muito interessante. E eu queria ler com você o versículo 11 e 12, porque diz assim, que quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo que pretendia realizar no templo do Senhor em seu próprio palácio,
o Senhor lhe apareceu de noite e disse. Então, a história, mais ou menos é isso aqui. Eles estão celebrando vitória, conquista, uma realização de algo que Deus havia prometido, que era o Templo de Jerusalém. Mas agora, depois de toda essa festa em que o povo havia voltado para suas casas, Deus aparece para Salomão e chama-o para uma conversa à noite. E é exatamente a partir daqui que eu queria que você entendesse o que Deus está querendo ensinar para Salomão. Primeiro ele diz assim: ouvi sua oração, Salomão. Salomão era o rei de Israel, né? E escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. E aí ele diz assim: mas agora, preste bem atenção, é mais ou menos isso que Deus está dizendo. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Eu queria parar aqui e começar pensando sobre isso. Primeiro, eu queria que você entendesse que Deus chama o rei para uma conversa e, na minha visão, Deus está querendo dizer para Salomão que existe tempo de festa, existe tempo de celebração, existe tempo de conquista no meio do povo de Israel, mas existe tempo também onde o povo vai enfrentar grandes desafios, vai passar por momentos onde ele vai dizer aqui, em que vai acontecer uma grande estiagem, onde não vai chover, onde Deus vai falar que os gafanhotos vão devorar todas as plantações de uma nação inteira, onde pode acontecer de uma praga ser enviada sobre uma nação, e eu diria sobre o mundo todo. Esse é o momento que estamos enfrentando. Eu queria que você entendesse que há algumas lições importantes aqui para a gente tirar. Primeiro, Deus está conversando com o rei Salomão. E eu acredito que aqui há uma palavra de temor para a gente, muito grande. É que Deus está dizendo para Salomão que, enquanto rei, ele está debaixo de um poder, de uma autoridade que é maior do que a que eles têm nas mãos. Quer dizer, o rei não pode impedir que coisas dessa proporção possam acontecer contra Israel e contra o mundo inteiro. Isso já nos ensina um primeiro princípio, queridos, que nós estamos debaixo de um poder limitado, de um governo humano que ele tem realmente um limite, e que Deus está acima de todas as coisas que estão acontecendo. O texto é bem importante a gente observar os detalhes, porque Salomão, ele diz assim, Deus diz para Salomão assim: se eu fechar os céus, se eu, mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. E aqui é interessante a gente entender que Deus está dizendo que nada que aconteça de bom ou de mal está fora do governo de Deus. Mais do que isso, que por vezes Deus envia, que é Ele quem envia, é Ele quem está controlando todas as coisas. Se você voltar no capítulo 6, tem um detalhe. Eu queria chamar a sua atenção para esse detalhe, porque no capítulo 6, versículo 26 e 28, Salomão diz assim: quando se fechar o céu e não houver chuva por haver o teu povo pecado contra ti, e o teu povo voltado para este lugar, invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado, por o haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos de Israel, o teu povo. Aí no versículo 28 ele diz assim: quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou uma súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo Israel, teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores. Olha que profundo isso. Estendendo as mãos na direção do Senhor, Ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Nós somos muito pequenos para dizer que Deus está agindo de tal maneira, com juízo, sobre as nações da terra. Eu acho que seria muita arrogância de qualquer um de nós
tentar entender a mente de Deus agora. Mas pelas Escrituras a gente pode entender, por esse texto que acabamos de ler, que Deus conhece cada nação e que Deus conhece o coração de cada pessoa. Isso significa que quando Deus envia uma peste como essa que está acontecendo, volta a dizer, Deus está soberano, quer você aceite isso ou não, Ele está soberano. Ele tem um propósito para cumprir com cada uma dessas nações e mais do que isso, trazendo para o contexto pessoal, Deus tem algo para falar com cada um de nós de maneira pessoal também como família. Então eu queria dizer para você, queridos, que Deus está falando no capítulo 7 para Salomão, que na verdade quando isso acontece, Deus está controlando todas as coisas. Nada fugiu ao controle de Deus. Então, quando a gente entende isso, a gente está falando de soberania e a gente está falando da nossa condição humana. Mas eu queria agora caminhar então e conduzir a Igreja Batista Monte Serra, o povo de Deus no Brasil, onde quer que estejamos, que a gente entenda que Deus tem uma expectativa quando isso acontece. E aí o versículo realmente 14 nos indica, ele diz o seguinte, mas, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. E aqui, queridos, Deus está dizendo de uma expectativa que Ele tem em meio a qualquer crise, não é? De peste que venha sobre as nações, de seca, de estiagem, de algum tipo de pestes que possa consumir toda a plantação, que Deus tem uma expectativa de uma postura do povo dele. Por isso que ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Eu entendo que Deus sabe que aqueles que não o conhecem nesse momento não saberão o que fazer, como lidar, bate o desespero, bate a desesperança, bate o medo, bate a insegurança, mas Deus tem uma expectativa sim para mim e para você, de que como seu povo, que estamos identificados com Ele, que conhecemos o poder dEle, sabemos quem Ele é, possamos em primeiro lugar nos humilhar diante da potente mão dEle. Querido, olha, nós temos que perceber o que está acontecendo. Todos nós estamos vivendo a nossa vida, todos nós estávamos com planos, com projetos, todos nós estávamos caminhando numa direção e todo o mundo precisou mudar os seus planos e projetos. Todos nós tivemos que admitir que não temos controle sobre as coisas. E isso, querido, tem uma mensagem muito profunda, que nós precisamos assumir o nosso lugar, nos humilharmos diante do Senhor, que é todo-poderoso, e dizer, Senhor, nós tememos o Senhor, nós não somos nada e ninguém. Nossa família tinha uma viagem marcada agora que planejamos há 2 anos e meio. Né? Comentamos isso com você, temos comentado com a igreja, era um momento de tanta expectativa, mas querido, já na sexta, sábado, Deus foi trabalhando no nosso coração e foi muito bonito quando domingo ainda a gente disse que não iríamos mais. Não sabíamos que as coisas tomariam todo esse rumo que está tomando e que vai tomar. E Deus colocou muita tranquilidade no nosso coração. Mas foi claro para nós, claro, de que o homem faz planos, mas de fato quem dirige os passos é o Senhor. Então, amado, nós precisamos nos humilhar. De fato, eu e Martinha e as crianças também entendemos que é hora de ficarmos aqui mesmo, de passarmos tudo isso com a igreja. Nós estamos entrando num período de deserto e nós não teria sentido nenhum usufruir de férias em qualquer lugar quando nós todos estamos passando por isso e nós estamos aqui com você, como igreja, juntos. Vamos atravessar tudo isso com nossa família espiritual, porque esse é o momento de darmos as mãos e nos humilharmos diante da potente mão de Deus. Segundo, precisamos orar e buscar a face do Senhor. É tempo de buscarmos a Deus. É tempo realmente de darmos as mãos e nós jejuarmos, orarmos pelo mundo inteiro, pelas nações, orarmos pelos nossos governadores, autoridades, por todos os profissionais da área de saúde, para que eles possam ser inspirados por Deus para encontrar uma solução e uma vacina, alguma coisa que Deus vá trazer realmente para que possa salvar pessoas, não é? Porque dia a dia nós temos perdido muitas pessoas. Nós precisamos clamar ao Senhor, confiando que Deus é capaz de realmente abençoar e nos ajudar diante de tudo isso. Precisamos orar para que Deus dê forças, para que Deus possa unir as famílias nesses momentos. Precisamos, mas o texto termina dizendo que nós precisamos nos converter
dos nossos maus caminhos. Nós precisamos nos arrepender da nossa arrogância, nós precisamos olhar para os nossos pecados e perceber que no meio de toda essa vida que estávamos vivendo, talvez nós estávamos nos afastando do Senhor. Nós estávamos cada vez mais perdendo o foco daquilo que importa, daquilo que vale a pena. Estava ouvindo hoje de um querido amigo nosso, ovelha, que faz parte do nosso rebanho, ele compartilhando como hoje impactou a vida dele. Ele sair na nossa cidade, ele é um corredor, e saindo cedo para correr, dizendo, olha, há muito tempo que eu não via mais pais passeando com seus filhos, mães passeando com seus filhos. Eu sempre saía para correr logo cedo e via muita gente nas ruas com seus cães, com seus cachorros. E hoje foi um impacto para ele observar que algo lindo estava acontecendo nas ruas de Porto Alegre. Meu querido, eu quero dizer para você que eu acredito, eu creio de todo o meu coração que o que está acontecendo e o que Deus está querendo é chamar a nossa atenção, amado, para que nós possamos olhar para dentro de nós, olhar ao nosso redor, olhar para a palavra de Deus e perceber o que nós fomos perdendo na nossa jornada, o que nós fomos abrindo mão, quais foram os valores que foram saindo pelas nossas mãos e que nós nem notamos, queridos, porque talvez nós estejamos muito distantes. Já temos ido e tenhamos ficado tão distante daquilo que Deus pensou para você, pai, para você, marido, para você, mãe, para você, esposa, para nossos relacionamentos com os nossos filhos, para nosso olhar com os nossos pais viúvos, viúvas que estão sozinhos, aqueles que estão divorciados, aqueles que estão solitários, os solteiros. Amados, é tempo de nós pararmos e refletirmos sobre os nossos valores, nossos corações. E eu quero dizer para você, eu creio, querido, eu creio que a postura que nós temos que ter agora como povo de Deus, diante de todo esse momento, primeiro, é crermos que Deus está soberano sobre isso. Ele está no controle. Segundo, nós precisamos entender que nós devemos realmente nos humilhar, orar, buscar a face do Senhor e nos arrependermos dos nossos maus caminhos. E aí tem uma promessa. O texto termina dizendo assim, olha só, e eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Eu não sei quanto tempo nós vamos levar, eu não sei quanto tempo Deus vai deixar isso acontecer para que Ele intervenha, mas eu creio numa coisa, que se Deus ver a postura do seu povo dessa maneira, Deus vai ouvir dos céus, Ele vai perdoar os nossos pecados, e Ele virá ao nosso socorro, e Ele sarará a terra. E todos nós, queridos, não só o seu povo, mas muitos serão atraídos de volta a Ele, porque o Senhor é grande em misericórdia e grande em poder. Queridos, que nós possamos orar pelas famílias que estão passando já por dores, que nós possamos ter responsabilidade sim agora, não é muito, de amarmos e cuidarmos de maneiras criativas, não deixarmos de amar e cuidar, mas usando toda a tecnologia para isso. Eu creio que é tempo sim de nós, de maneira diferente, podermos realmente nos unirmos muito mais como povo de Deus e como família e fazermos diferença em Porto Alegre, em Canoas, Zona Sul, Gravataí, Viamão, lá no Vale dos Sinos, lá em Santa Cruz e até os confins da terra, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês, que você possa meditar nisso, refletir com profundidade com a sua família e que possamos crescer nesses 40 dias que viveremos juntos para a glória de Deus, num formato diferente, mas unidos, porque a igreja não é prédio. Igreja é gente que ama a Deus e gente que ama pessoas. Então, igreja, vamos compartilhar agora muito mais, de maneiras criativas, amor, fé e esperança. Essa é a nossa mensagem e nós cremos que nós vamos ajudar nossa cidade, nossa nação e aos confins para a glória de Deus. Vamos fazer isso juntos. Deus abençoe.